Olá pessoal, bom dia. Hoje nós iremos começar a semana 4 com o tema Transferência da Corte Portuguesa para o Brasil. Então, aqui, ó, transferência da Corte de Portugal para o Brasil. Então vamos lá. Para vocês saberem mais, temos aqui opções, 2 vídeos. Primeiro, 1808, a vinda da família real ao Brasil. Outro vídeo, a chegada da família real portuguesa, e um texto, a vinda da família real para o Brasil. Pois bem, nós teremos alguns textos com os temas: a fuga da coroa portuguesa, mais um texto, a corte no Brasil, e um terceiro texto, a residência dos nobres. Então, após fazer a leitura desses 3 textos, teremos algumas atividades e eu fiz, como de costume, um resumo para vocês em tópicos, para vocês entenderem melhor a matéria. Então, vamos lá. A vinda da família real portuguesa para o Brasil. O que motivou a vinda da família real portuguesa para o Brasil? O bloqueio continental. Esse decreto foi assinado em 1806. Então vamos entender o que foi esse bloqueio continental. O imperador francês Napoleão Bonaparte, ele estava expandindo o Império Francês por toda a Europa. E ele conseguiu, subjugar quase todos os reinos europeus, menos a Inglaterra. Por quê? A França, Napoleão, ele tinha os melhores exércitos do mundo. Então, o exército napoleônico, ele era quase imbatível. Em contrapartida, a marinha inglesa era a melhor marinha do mundo. E se vocês olharem no mapa mundi, vocês vão entender que a Inglaterra ela é uma ilha. Ela está na Europa, mas ela não está ligada ao continente europeu por terra. Então, naquele período, para você chegar na Inglaterra, você teria que atravessar o Canal da Mancha, o mar. E aí, o exército francês, se eles tentassem invadir a Inglaterra, eles teriam que ir para o mar e eles seriam aniquilados, porque a marinha inglesa era a melhor marinha do mundo. Em contrapartida, o exército inglês, se eles fossem combater o exército francês lá na Europa, eles seriam aniquilados, porque o exército inglês não era páreo para o exército francês. Então ficou esse impasse. Então, o que o Napoleão ele pensou para poder combater a Inglaterra? Ele, então, decreta o bloqueio continental. O que era esse bloqueio continental? Esse bloqueio continental proibia que os portos dos reinos europeus recebessem navios ingleses. Isso iria acarretar para a Inglaterra um prejuízo econômico-financeiro gigantesco, porque a Inglaterra ela vivia do comércio externo, vivia da exportação de seus produtos. Então ele queria minar a economia inglesa para poder subjugar o reino inglês ao domínio francês. Ok, porém, Portugal, ele de imediato não aderiu ao bloqueio continental. Mas o Dom João VI, ele, na verdade, ele ficou naquela indecisão se ele aderia ou não ao bloqueio continental. E isso causou a ira de Napoleão Bonaparte e fez com que Napoleão começasse a olhar para o pequeno reino de Portugal lá na Europa. Lógico, o principal motivo era para que Portugal aderisse ao bloqueio continental, mas tinha outros propósitos também. Portugal era caminho, abriria, se Napoleão ele subjugasse Portugal, abriria caminho da França para a Ásia, para a África e principalmente para a América. Então esse olhar de Napoleão para Portugal, primeiramente era para que os portugueses aderissem ao bloqueio continental, mas também para que abrisse caminho para a França expandir ainda mais os seus domínios para a Ásia,
para a África e principalmente para a América. O Dom João VI, ele era o príncipe regente, então ele evitava dispor-se com a França e com a Inglaterra. Por quê? Se ele aderisse ao bloqueio continental, ele ia indispor com a Inglaterra. E a Inglaterra era um parceiro de Portugal, era uma nação amiga de Portugal. E se, ao contrário, o Dom João VI ele não aderisse ao bloqueio continental, ele compraria uma briga com a França. Então ele ficou entre a cruz e a espada. Ou ele ficaria contra a França, ou ele ficaria contra a Inglaterra. Dos dois modos, ele sairia perdendo. Ele perdendo o apoio da Inglaterra, ele sairia perdendo, e ele ganhando a França como inimigo também sairia perdendo. Então essa indecisão ela vai durar o tempo que Dom João VI conseguir evitar essa indisposição. Porém, não é para sempre que ele vai conseguir evitar. Então, em 1807, vai haver então todo um movimento para a imediata mudança da corte portuguesa para o Brasil. Por quê? Porque Napoleão estava já com planos de invadir Lisboa, invadir Portugal. Então, o que Dom João VI pensou? Em fugir para o Brasil, já que Portugal não tinha condições de combater o exército francês. Qual que eram os objetivos dessa imediata mudança para o Brasil? Manter intacta a coroa portuguesa, né? Já que outros reinos que subjugaram a França, vários reis perderam a cabeça, né? A coroa. Então, o principal motivo era manter intacta a coroa portuguesa, mas também formar um imenso império luso no Atlântico. Portugal já era dono dos territórios onde hoje é o Brasil. Porém, o resto da América, que era possessão da Espanha, a Espanha tinha sido subjugada pelo exército francês. Então, aqui na América, os domínios espanhóis estavam a Deus dará. É exatamente neste período que vai começar a independência das regiões faziam parte aqui do domínio espanhol, que vai dar origem a vários países que nós temos aqui na América. Então, qual que era o objetivo? Também formar esse imenso império luso aqui no Atlântico. Então, no dia 29 de novembro de 1807, escoltado por navios ingleses, eu vou até vou colocar aqui em destaque navios ingleses, depois eu explico por quê. A família real portuguesa foge para o Brasil. Chega no Brasil em 22 de janeiro de 1808, olha o tempo que demorava, né? A travessia do Atlântico, não era nada fácil a travessia do Atlântico, era praticamente 4 meses de viagem, uma viagem penosa, em navios que não tinha luxo. Imagina uma família real que sempre nasceu e vivia no luxo ter que enfrentar esse tipo de viagem. E foi isso que aconteceu. Foram mais de 17 mil pessoas que fugiram para o Brasil. Chegou aqui em 1808, a primeira parada foi em Salvador, na Bahia. E qual que foi o primeiro ato de Dom João VI aqui no Brasil? Abriu os portos brasileiros às nações amigas. Aqui, lembra que eu coloquei aqui em destaque, escoltado por navios ingleses? Então, essa ajuda inglesa na fuga da família real para o Brasil vai ter um preço. Os ingleses cobrarão o seu preço. Essa abertura dos portos brasileiros às nações amigas vai beneficiar quem? Os ingleses. Antes dessa abertura dos portos brasileiros às nações amigas, os únicos que poderiam fazer comércio com o Brasil eram os portugueses, né? Que era o pacto colonial. Com a abertura dos portos brasileiros às Nações Unidas, aliás, às nações amigas, acaba-se o pacto colonial. Os maiores prejudicados são os portugueses e os grandes beneficiados são os ingleses. A chegada da corte
cria um sistema chamado sistema de aposentadoria. O que é esse sistema de aposentadoria? A sua casa, né, a casa das pessoas aqui do Brasil, no Rio de Janeiro, onde a corte se instalou, ela poderia virar um aposento para a corte ou para funcionários da corte portuguesa. Por isso, aposentadoria deriva da palavra aposento. E aí era colocadas as iniciais nas portas das casas, que seriam casas de aposentadoria, casa dos aposentos, ou da família real ou da coroa portuguesa. Era o PR, né? Príncipe regente. Então, às vezes, as pessoas acordavam e estavam lá, na sua porta, essa inicial, PR. Elas já poderiam de imediato fazer as malas e se mudarem. A casa estava sendo, entre aspas, confiscada para moradia ou das pessoas, ou da família real portuguesa, ou de alguém da corte portuguesa. Então imagina, 17 mil pessoas vindo para o Brasil, imagina o tanto de PR que foi colocado nas portas dos moradores do Rio de Janeiro. Então, significa príncipe real, mas ousou-se e acostumou-se a dizer que PR significava ponha-se na rua, porque era o que acontecia. Lógico que não era de graça, a coroa portuguesa pagava um aluguel para as pessoas, mas não era uma opção você alugar ou não a sua casa, era uma imposição você ceder a sua casa para a família real portuguesa ou para pessoas que vieram juntas, pessoas da corte portuguesa. Pois bem, após a leitura dos textos, essa explicação do professor, vocês farão algumas atividades. Lembrando que eu sempre coloco uma atividade a mais. Então, vocês terão atividade 1, atividade 2 e atividade 3. E vocês terão uma última atividade. A atividade 4. Explique o que foi o Pacto Colonial. Então, essa daqui é uma atividade 4 que vocês farão logo após as outras atividades do PET. Explique o que foi o Pacto Colonial. Pois bem, tenham todos uma excelente semana. Bom dia!